Continuando o 12º capítulo da primeira parte do livro Sexo e Destino, nós paramos quando a senhora foi procurar Cláudio para conversar sobre a Marita, né? E aí ela falou que a Marita remunerou com bondade para que ela entregasse o bilhete para o filho dos Torres, né? E perante os olhos espantados do amigo, não que acumulava na curiosidade o anseio do vampirizador, a confidente arrancou da bolsa um documento pequenino em que a jovem implorava ao namorado fosse vê-la às 8 da noite no lugar indicado. Saberia não incomodá-lo, não tivesse receio. Rogava sua presença e solicitava a resposta. Cláudio lia, entre ciumento e indignado. Sim, refletia. Era o cúmulo do sarcasmo. Gilberto a governá-la daquela maneira. O compartimento dos fundos, o número 4. Conhecia-o? Era esquisita coincidência. Era o recanto que ele também, por vezes, elegia para si próprio quando buscava a pensão alegre de Crecina, para entreter-se, descansar. Marita, sem saber, compartia suas preferências. O despeito comprimia o seu coração, enquanto o outro se demorava a enlaçá-lo, estampando no rosto larga expressão de astúcia. A empreiteira de regalias noturnas cortou a pausa longa, repetindo que não lhe era lícito esquivar-se. Entretanto, acrescentou, Ladina, que ele, Cláudio, era cliente de sua casa e por isso colocava-o à corrente dos fatos, não só por dever de lealdade aos fregueses, como também para evitar aborrecimentos suscetíveis de atrair os olhos da polícia, que nunca interferiu nas acomodações e negócios que lhes diziam respeito. Para isso, inteirava-o de tudo e pedia conselhos. Nogueira reprimiu a cólera e o vimos interessado em concentrar-se mentalmente, esquadrinhando a cabeça a carta de ideias. Ignorando, embora que se acostumou a absorver-se nas sugestões de uma inteligência estranha a dele, buscava sequioso seus estímulos, supondo naturalmente que batia à porta da imaginação para desencravar os pensamentos. Obsessor e obsediado passaram a trocar impressões de cérebro a cérebro. Alguns momentos de ajuste silencioso e mecânico que o observador terrestre interpretaria como sendo vertiginosa fabulação, e os dois entraram em acordo implícito. Alcançamos semelhante conclusão pela rama, ou seja, superficialmente, ao vê-los repentinamente asserenados, já que não me sentia capaz de verificar seus planos e intentos, forçado que me reconhecia dividir atenções entre eles e a recém-vinda, cujos informes e apontamentos não me cabia perder. Cláudio esboçou um sorriso amarelo, em seguida agradeceu a gentileza de que se tornava objeto, passando a extravasar as alegações fantasiosas que começou a elaborar. Disse a amiga, surpresa, que Marita realmente assumiria, talvez em dias breves, compromisso de matrimônio com o rapaz e que, embora considerasse a entrevista mencionada pura irreflexão de jovens, concordava em que Madame Crecina levasse o bilhete alcovitando a conferência afetiva. Logicamente, acrescentou a mascarar-se de bom humor que os meninos teriam entrado em arrufo, mágoa, briga de namorado, né? E aspiravam à reconciliação. Sim, não iria pessoalmente criar qualquer obstáculo, preferia aconselhar a filha no dia seguinte. Entretanto, acrescentou, após refletir um minuto, em consonância com o amigo invisível,
ratificaria por um obséquio, uma vez que, tendo paternal interesse em que se efetuasse o encontro dos jovens, aos quais se permitia chamar quase noivos, solicitava que o bilhete fosse entregue somente às 14h, horário em que Gilberto estaria no escritório com toda certeza. Dona Cristina prometeu satisfazê-lo, recolhendo a gorjeta e anunciando que telefonaria para a moça depois do ajuste, a sorrirem ambos no aperto de mãos. Restituindo a si próprio, Nogueira, sempre enlaçado pelo obsessor, não se deu tempo a maiores reflexões. Aproximou-se do telefone e vacilou um instante. Pensou consigo que essa era a primeira vez que se dirigia ao rapaz que detestava. Porém, a hesitação não passou de segundos. Discou resoluto para Gilberto. Atendido prontamente, formulou a consulta, untando a voz de cortesia. Se possível, desejava vê-lo e ouvi-lo, solicitar-lhe um favor com vantagens mútuas, mas rogava-lhe a gentileza da discrição, entendimento pessoal para aquele instante. O rapaz gaguejou do outro lado, denotando viva emoção, e aceitou sem muitas palavras. Ambos consultaram o relógio, 11 em ponto. Ele, Cláudio, seguiria de táxi para o almoço em casa no Flamengo e o esperaria no Lido. Não se preocupasse o interlocutor. Conheciam-se bastante, embora sem contatos pessoais. Além disso, abordá-lo seria fácil para ele. Conhecia o seu carro. Efetivamente escoados, que foram alguns minutos, estávamos os quatro, Cláudio, Gilberto, o assessor espiritual de Nogueira e eu, no lugar indicado. O jovem, muito pálido, parecia aluno culpado que comparece diante do professor, mas o sorriso largo e calculado com que era recebido colocou-o à vontade mais apressadamente que supunha. Caminharam lado a lado, trocando banalidades sobre o tempo, até que se instalaram num recanto de bar, à frente de um guaraná que tocaram de leve. Cláudio, aparando as cinzas do cigarro de momento a momento, esforçava-se quanto possível por parecer natural. Invariavelmente ligado ao vampirizador que não o perdia, começou dizendo ao filho de Nemésio que entendia sua situação com clareza, que o sabia de certo modo inclinado para Marina, a filha legítima, e que na condição de pai, embora se visse na obrigação de preservar sua felicidade, não devia bisbilhotar à margem de assuntos privativos deles dois. Entretanto, acentuava dramático. Também criou Marita como filha, amava-a enternecidamente e desejava para ela o bem-estar que sonhava para a outra. Gilberto, inexperiente, escutava embasbacado, comovido. O antigo bancário, aparentando elevada condescendência, assegurou que, em verdade, somente atribuiria ao destino a coincidência que vinha de observar, embora estava convencido de que as duas meninas queriam o moço, talvez com análogo afeto. Verificava assombrado a máscara de paternal ternura com que Nogueira recobriu o semblante. No íntimo, acalentava a repulsão dura, violenta, dissimulava habilmente os ímpetos de amarrotar o rapaz que o filho de Beatriz, que, satisfeito e acalmado, acolhia suas afirmações. Reprimindo-se, prosseguiu astucioso. Salientou que, de certo, a menina bisonha, ao albergar os seus testemunhos de apreço, escorregou na paixão que agora devastava sua juventude em psicose e doença. Preocupava-se, afligia-se, encontraria recursos para sanar as dificuldades, mas para isso constrangia-se a solicitar sua ajuda, a fim de que Marita sofresse menos.
contaria com ele e, ao registrar suas primeiras palavras de aceitação, baixou o tom de voz, anunciando-lhe em caráter confidencial que a filha adotiva lhe escreveu um recado. Sabia disso. Compondo o quadro estudado de interesse paternal, indagou se ele havia recebido. Diante da resposta negativa, explicou que a moça lhe endereçou um papelucho no qual lhe pediu o encontro para a noite. Sem que lhe suspeitasse do zelo, conseguiu ler o petitório, tanto assim que poderia repeti-lo. E recitou de cor o pequeno texto, sílaba a sílaba, dando a impressão de proceder assim para exteriorizar com mais segurança o próprio enternecimento. Depois de caracterizar o papel, pedia ao rapaz 2 favores: responder afirmativamente por escrito, que estaria no local indicado, atendendo ao horário certo, e abster-se de comparecer no momento preciso. Fantasiou que a menina andava desorientada, enferma, temia um choque. Não dispunha de outro remédio senão pedir-lhe aquele tipo de cooperação. Isso porque naquele mesmo dia estava providenciando a aquisição dos documentos necessários para que ele fosse à Argentina em companhia de Márcia, numa viagem de refazimento e recreio. Não seria prudente estragar o seu ânimo naquela hora com uma negação formal. Naturalmente que o interlocutor era dono de si, agisse como melhor lhe parecesse. Porém, ele, nos sentimentos de pai que o moviam, receava consequências. Nada custaria satisfazer-se àquela particularidade que considerava providencial. Se Gilberto aprovasse a ideia, ele próprio, Cláudio, se incumbiria de buscá-la no endereço marcado. Não só com a notícia positiva da viagem no bolso, de modo a proporcionar-lhe renovadora alegria, ao mesmo tempo que poderia apresentar a ela as desculpas dele quanto à ausência. Compreensível que, com a autoridade afetuosa de pai amigo, se responsabilizasse pelas desculpas do moço, uma vez que usaria o tato imprescindível. Por fim, consultava-o como justificá-lo no instante oportuno, se devia alegar a razão do bolo. Dar bolo é uma gíria antiga, né, que significa marcar um encontro e não aparecer. Então, por fim, consultava-o como justificá-lo no instante oportuno, que se devia alegar a razão do bolo como sendo negócios, serviços, empecilhos domésticos ou inesperado afastamento do rio. O filho dos Torres ouviu tudo encantado. A proposta pareceu-lhe uma peça vazada em profundo bom senso. Além disso, respirava feliz. Verificava haver encontrado alguém que o levaria passo a passo a libertar-se de um compromisso que pesava demasiado na sua consciência. Chegado a esse ponto, desinibiu-se. Perdeu os últimos resquícios da desconfiança com que iniciou a conversa e, ao desembaraçar-se, afixou a máscara fisionômica que julgou cabível à defesa das próprias conveniências, asseverando que dedicou a Marita uma boa amizade, de irmão para irmão, nada mais. Destacou que efetivamente notou nela determinadas alterações que o haviam desgostado, e já que se sentia inequivocamente atraído para Marina, se afastou cauteloso na expectativa de que tempo e distância funcionassem. Cláudio escutava boquiaberto, admirando a delicada frieza das justificações e perguntando a si mesmo qual dos dois seria maior na arte de fingir. Francamente encorajado, Gilberto declarou que compreendia suas apreensões quanto aceitava seus conselhos e bons ofícios. Escreveria obrigando-se a comparecer, mas não arredaria a pé da casa. Mesmo porque Marina foi a Teresópolis pela manhã, a serviço da companhia, e talvez só regressasse no dia seguinte,
o senhor Nogueira, como o chamava, em buscando a menina às 8, estaria autorizado a comunicar-lhe, da sua parte, o agravamento da saúde materna. Não seria falso, ajuntou, embora a mãe extinguisse lentamente. Cláudio, obtendo o que desejava, refletia no rosto a satisfação que somava ao voluptuoso prazer do obsessor que o assessorava, parecia interesse afetivo, devotamento. Finalizando, asseverou-se notificado quanto à viagem da filha e se referiu em termos carinhosos à situação de Dona Beatriz que ele e Márcia visitariam. Destacou as amarguras dos impedimentos em família durante as moléstias longas, apelou para o otimismo necessário e, até eu confesso, chegou até mesmo a exalçar a confiança que lhe deve ter em Deus no decorrer de tais circunstâncias. Montada a obrigação que os unia, separaram-se com um abraço efusivo, enquanto de nossa parte rumamos do Lido para o Flamengo, penosamente intrigados, conjecturando sobre o que estaria por suceder. E assim André acaba esse capítulo, né? E nós vamos, né, começar o próximo. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.